Cristo Consolador, origem e trajetória. Aqui tudo começou, no Centro Espírita Irmão Samaritano. Forma de poesia. No início, um sonho, uma chama a se acender. 6 corações unidos, dispostos a renascer. Antônio, Esther, Garibaldi, Pantaleão, Senhor Jaime, Dona Nilva e Robélia, com uma só missão. Os 2 fundadores eram uma chama constante, ensinamentos de Jesus como guia e um farol radiante. Cada gesto de bondade, cada palavra de carinho era um reflexo do amor divino, um caminho mais quentinho. Um samaritano com fé e devoção ergue-se como um templo de luz, uma verdadeira bênção. Na jornada de cura, no acolhimento e na oração, vibram os ensinamentos de Cristo, a eterna transformação. Assim, a obra prospera no amor e na verdade, guiada pelos princípios de Jesus, oferecendo a caridade. O compromisso dos fundadores brilha em cada ação. No Centro Irmão Samaritano resplandece a luz da redenção. Aqui nesse espaço, há muitos anos, a espiritualidade esteve presente, convocando médiuns, trabalhadores para falar da grande obra, do grande projeto Cristo Consolador, sob a orientação da nossa irmã Nilva. Cerca de 20 tarefeiros da casa estavam presentes e escutaram da espiritualidade amiga a proposta de se preparar um lugar onde pudesse estudar, acolher aqueles que passam pelo drama da dependência química. Dentre os presentes estava o médico cirurgião e médium da casa, Roberto Jamil Moarri, que fará agora alguns depoimentos a respeito daquele importante momento onde a espiritualidade se fez presente. Vamos acompanhar então a fala do nosso irmão Roberto Moarri. Bom dia a todos. Eu e meu irmão, ao recordar a construção do Cristo Consolador em Itaguaí, Santa Cândida, pelo Centro Espírita Irmão Samaritano. E a dirigente era a nossa tia Nilva, e a quem a gente chama carinhosamente de Loli, recebeu a incumbência de dar um pontapé inicial para essa grande obra. E também, através dos Espíritos, eles deram um nome e disseram também que mais tarde haveria outra instituição que completaria o término da obra, que é o MAP de hoje. Me lembro que fizemos a planta, corremos por vários centros espíritas para angariar fundo para a obra e fomos até um programa da Edna Salvagé na TV Tupi. E aí foi-se comprado o terreno, e na época eu também comprei o terreno do lado, e que mais tarde fiz a doação para esta grande obra que se encontra hoje ajudando a muitos irmãos decaídos pelo vício e pelo desamparo total da sociedade, e que ela prosperou, graças a Deus,
e que tem uma continuidade cheia de amor, cheia de carinho para com esse irmão que precisam tanto do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que a gente conseguiu recordar, porque a idade já estava avançada e o alemão, quando imposta, é um problema, um meio grande, e com Deus e com Jesus. Ficou ruim? Bem, me deram uma tarefa de falar um pouco sobre a construção do Cristo Consolador em Itaguaí, que na época já tinha se iniciado e eu assumi a responsabilidade de fazer o acompanhamento depois de um certo tempo, né, onde a obra em si já estava no seu início, com as escavações da base, do alicerce, que daria suporte à parte, né, de alvenaria. O projeto em si, ele englobava uma área muito extensa do terreno, né, com a previsão de 3 andares, inclusive com um peso suportável muito alto. Então a fundação, e nós tínhamos nessa época nós tínhamos o engenheiro Irceu, que fornecia todo o suporte para que a gente pudesse ter essa orientação técnica. Essa fundação ela precisaria ser, né, com as determinações da legislação, enfim, um alicerce que pudesse sustentar aquele projeto. Enfim, era uma obra muito grande que dependeria de um dinheiro muito alto, um recurso que a gente não tinha. Então, o maior desafio realmente foi equacionar os recursos, que eram escassos, com a projeção, né, da arquitetura, do projeto arquitetônico lá do Cristo Consolador. E aí foi decidido que a obra seria dividida em 4 partes iniciais e a gente faria então 1/4 daquilo que estava previsto, né? E dentro dessa perspectiva, então, a obra deu início. Lógico que o dinheiro, né, ele acaba. A gente não tem como calcular precisamente. Nesse ponto, o Irceu foi um grande parceiro que nos ajudou bastante. E a gente dependia do trabalho que era da ala feminina, que gerava recursos. Na verdade, a ala feminina foi quem sustentou a obra do Cristo Consolador na sua grande maioria, porque não tinha o dinheiro, a reserva que o centro tinha não era suficiente para arcar com os custos da construção. Enfim, diante disso, nós tivemos que redimensionar o projeto, nós tivemos que fazer uma adaptação ao projeto para que ele se tornasse funcional, porque a área que nós escolhemos, 1/4 da área, na área térrea, não seria suficiente para que ele funcionasse, para que tivesse uma funcionalidade. Então, durante o percurso, nós contamos com a ajuda de um outro engenheiro, amigo nosso, que é o Luiz Alberto, que nos ajudou, arquiteto. O Luiz Alberto é um arquiteto, na verdade, não um engenheiro, porque a gente só tinha um plano, né, a parte plana, e parece que existe um limite, mas a obra estava dentro de um limite que o arquiteto poderia fazer o projeto. E ele redimensionou esse projeto para que a gente pudesse ter a funcionalidade que seria necessária para poder funcionar minimamente, para dar início, porque nós não teria como
a gente construir toda a estrutura inicial. Então, esse trabalho, na verdade, assim, o meu trabalho foi muito insignificante perto da equipe como um todo, né? Se resumiu a fazer o acompanhamento da obra. Toda semana nós íamos até a obra, o Irceu ia conosco para poder fazer o acompanhamento, para poder verificar se estava tudo correto, e a obra foi dividida em algumas etapas. Então, a primeira etapa foi a parte do alicerce, e depois nós conseguimos fazer a parte dos tijolos, a parte da alvenaria. Num outro momento foi feita a parte da laje, que era a parte mais, vamos dizer assim, mais difícil. Foi a etapa que a gente conseguiu terminar até o MAP assumir. Então, o que eu tenho para dizer é que é um trabalho de esforço coletivo, de muito tempo, e que a gente tem sempre a expectativa, né, que essa obra não se encerrará, que ela continuará, que o MAP, com a sua equipe, continue dando prosseguimento e que a gente possa ver os frutos disso daqui a algum tempo. Então, só tenho que agradecer a Deus a oportunidade, a gratidão por ter tido, né, essa convivência com o samaritano, que foi criada, né, no samaritano, e torcer para que as coisas aconteçam de acordo com o que Deus determinou e que outras pessoas possam se beneficiar com esse trabalho que começou há muitos anos atrás. Um dos primeiros contatos em Itaguaí foi com o senhor Antônio Cesário, membro de Irmandades Anônimas, morador de Itaguaí, e que nos trouxe o entendimento sociopolítico do local, acompanhando as obras, nos dando diretrizes, falando da realidade de Itaguaí. A ele a nossa eterna gratidão. Outro irmão essencial ao trabalho do Cristo Consolador foi o nosso irmão José Sálvio, vice-presidente do Irmão Samaritano, e que atuava diretamente nas atividades do teatro e acompanhando as obras também em Itaguaí, juntamente com a sua esposa, Dona Teresa, que atuava na coordenação da ala feminina, organizando os bazares, vários eventos sociais. Na atualidade, o nosso irmão José Sávio nos manda uma mensagem. Sabemos que o trabalho continua e vai continuar sempre, com a união e o amor de todos. Nós, pois, aqui continuamos nas atividades. Às vezes tenho a oportunidade também de ir a Itaguaí, com este grupo de apoio aos meus irmãos de sempre. Muita paz a todos e que Deus nos abençoe. Grato, José Sávio. Bem, o desafio dessa tarefa é conseguir, em tempo pequeno, falar de um trabalho que durou tanto tempo. Desde o desafio que recebemos e entendemos que daríamos conta, que foi a construção do então Hospital Cristo Consolador, a nossa tarefa foi, para além de todo um trabalho de divulgação, foi angariar recursos para que isso fosse de fato efetivado. E nessa tarefa, com essa missão, muitas coisas foram realizadas ao longo de muitos anos. Bazares, desfiles de moda, bazar de chocolate, produção de muito chocolate, enfim. Mas penso que nesse momento que a gente está refletindo sobre todo esse tempo,
a gente precisa falar também dos desafios de outra ordem. Dentre os maiores desafios, frente a muitas doações, foi organizar um grupo de mais ou menos 30 pessoas, 30 mulheres, de modo a que tudo aquilo que a gente vinha aprendendo sobre o Evangelho e também sobre as nossas dificuldades íntimas, onde o Nealda foi dispositivo para nos fazer refletir sobre a dependência química e as dependências de um modo geral, os nossos vícios. O desafio foi unir todo o aprendizado que a gente vinha tendo materialmente com o Evangelho. No início da campanha, tivemos acesso aos vários canais de televisão, contando com o famoso narrador locutor Hilton Gomes, da Rede Globo, e com a participação muito especial de Renato Prieto, o astro do nosso lar, conhecido ator voltado às causas espíritas, que emprestou a sua credibilidade divulgando a campanha do Cristo Consolador. Bom dia a todos. Bom, estou aqui para falar sobre o Nealda, que é o Núcleo de Estudos e Atendimento ao Usuário de Álcool e Drogas. E falar sobre esse projeto é importante porque ali começou tudo, foi o princípio de toda a minha trajetória, até como psicólogo, e sabendo que a problemática das drogas ainda é algo assim tão atual e tão doloroso, A gente vê o quanto o uso indiscriminado de álcool e drogas tem ceifado muitas vidas, destruído muitas famílias, e a partir do momento que o Nealda começou com essa proposta, a gente tem visto até outros núcleos que se disseminaram, começaram também a realizar dentro do próprio movimento espírita. Isso para nós é até um motivo assim, de orgulho, de saber que estamos colaborando nesse projeto. E hoje o atendimento do Nealda se transformou no projeto Cristo Consolador, e hoje, com a parceria com o MAP, ele se transformou na Associação Beneficente Cristo Consolador, que tem sido, tem feito e tem sido uma referência ainda muito positiva, muito importante para as famílias e para aqueles que precisam do esclarecimento, focando principalmente na prevenção. Sabemos que existe a prevenção primária, secundária e terciária, e nós temos procurado trabalhar a nível de prevenção através das palestras, dos cursos, através da edição dos livros, e através de orientações daqueles que buscam uma saída para esse problema, porque sabemos que há saída. Então, nós estamos assim numa fase de concretização ainda de algumas etapas do trabalho, e que nós possamos contar com os recursos que a espiritualidade maior, que o próprio Cristo, o Cristo Consolador, nos traga os recursos necessários para a continuidade desse projeto tão importante, tão atual, e que eu continuo dando a minha colaboração sempre que possível, e pretendo continuar com a ajuda dos nossos outros irmãos, das outras casas espíritas, principalmente ali da região de Itaguaí. Então que Jesus, o Cristo Consolador, nos abençoe na continuidade desse projeto. O Nealda, Núcleo de Estudos e Apoio ao Usuário de Droga do Samaritano, funcionou por quase 20 anos, atendendo às quintas-feiras usuários, familiares que vinham de diversos cantos do Rio de Janeiro. Era rara uma semana que não houvesse uma demanda presencial de pessoas buscando orientação e sustentação em relação à questão da dependência química. Mas o tempo foi passando e começávamos a perceber, a sentir as intuições que deveríamos migrar para Itaguaí. Usávamos uma expressão na época: precisamos montar o nosso acampamento em Itaguaí. E pedimos então ao nosso irmão Geraldo Felipe, que morava próximo a Itaguaí, que procurasse uma casa onde nós pudéssemos fazer um evento sobre dependência química. E assim foi feito. Chegamos então na Fraternidade Ramatiz,
quando ainda a presidente Erivete Souza nos acolheu plenamente e fizemos ali um seminário, uma tarde inteira sobre dependência química. E ali conhecemos então Fátima Rocha, a Fatinha, uma usuária em recuperação já de muitos anos, e ela passou a ser daquele momento em diante um dos pilares principais do Cristo Consolador, realizando palestras, atendimentos em diversos locais próximos, nas vizinhanças, e ajudando também com familiares, né, a pegar nessa rua mesmo, né, a colocar pisos, a melhorar as estruturas da nossa unidade. Vamos então conhecer um pouquinho mais da nossa querida Fatinha. E se hoje eu falo alguma coisa a respeito disso, é porque me dedo na ferida, tá? Me magoa, me entristece, mas ao mesmo tempo me alegra e me fortalece pelo não uso, né? Pelo meu tempo de recuperação. Graças a Deus, graças ao poder superior, graças às divindades, todas, graças ao poder supremo que existe dentro de mim mesmo. E foi desse jeito, e assim aconteceu o meu momento de uso. E se eu falo sobre isso é porque quando você começa o uso da droga, você acha que está vivendo o melhor momento da sua vida. A gente acha que resolveu tudo, né? Resolveu se achar feio, se achar bonito. Resolveu a família que você acha que de repente naquele momento não é a família que você gostaria de estar. Resolveu eu achar que sou inadequada para aquele local e aquele momento. Resolveu eu achar que não sou capaz de formar uma tribo de amigos. Resolveu tudo que eu achava que não conseguiria, que achava impossível. Mas tudo é impossível até que a gente consiga fazer. E foi o que eu fiz da minha vida. Com a presença e participação agora da nossa irmã Fátima Rocha, a Fatinha, os bazares continuaram a acontecer, inclusive em Itaguaí, juntamente com a nossa irmã Neuzinha, colaboração de outros amigos como o Erivete e outros tantos que nos ajudavam em Itaguaí. E também em Copacabana, na loja do nosso irmão Jaime, esposo da nossa irmã Esther, e também na Sulacap. Queremos destacar que tínhamos então, nesse período, vários eventos. Tivemos um evento muito especial, que foi um show com Jerry Adriani, na antiga churrascaria Marlene, no Valqueire, para quase 500 pessoas. Esse show foi mediado pelo nosso irmão Carlos Vereza, que chegou por um período a frequentar a nossa casa. Então tudo corria plenamente no sentido de avançarmos em entendimento de recursos para que a obra tivesse o seu início. Nesse período também aconteciam as nossas palestras mensais, com irmandades anônimas, inúmeras palestras com alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, os familiares de Ananon, Naranon, e com especialistas também da área da psiquiatria, destacando o Dr. Uso Moraes de Andrade, um renomado psiquiatra da medicina aqui no Brasil e representação no mundo, da parte dos espíritas, né, estudiosos, Luiz Carlos Formiga, um grande destaque, Celso Martins, e essas palestras eram gravadas, e nós transformávamos esse material de áudio, né, divulgando para o país todo. Muitos lugares do Brasil pediam as nossas fitas, cerca de 200 e tantas fitas foram distribuídas. E depois veio a inspiração de transformar essas fitas no livro. Então surgiu aí a primeira edição do livro As Drogas e Suas Consequências, coordenado pelo nosso irmão Celso Martins, e que foi publicado pela Fonte Viva de Minas Gerais, e que teve várias reedições. Vamos ver então alguns trechos, breves trechos, desse riquíssimo material de gravação que nós atualizamos recentemente,
com o nosso querido Luiz Carlos Formiga. Nesse problema de dependência química, nós percebemos através dos 12 passos do Alcoólicos Anônimos a importância da espiritualidade. Se você pegar os 12 passos, você vai verificar que metade deles você vai encontrar referência à figura de Deus. Então a espiritualidade é extremamente importante no tratamento, por exemplo, da dependência química e também na prevenção. Em relação à agressão que o espírito faz, nós chamamos de obsessão. Então obsessão seria uma faceta negativa dessa comunicação entre espíritos desencarnados e desencarnados. Trabalho de educação do paciente. Na casa espírita, esse trabalho nós chamamos de evangelização. O que é o trabalho de evangelização? É um trabalho que se faz onde o indivíduo muda o seu comportamento negativo para um comportamento positivo. Esse trabalho é lento, mas é fundamental, porque na realidade é um trabalho de criação de novas estruturas sinápticas a nível cerebral. Então é um trabalho lento. Como a criança está num processo evolutivo, a evangelização tem essa capacidade de, como uma vacina, sendo dadas em doses bem trabalhadas, estimular a defesa desse indivíduo que foi atacado. Então, quando você faz um trabalho de crescimento espiritual daquele espírito encarnado ainda no período infantil, você, na realidade, está fazendo uma vacinação contra o processo obsessivo. E o trabalho de estudos, de participação, palestras, continuava de forma incessante na casa do Samaritano e no Cristo Consolador. Agora a espiritualidade vem por meio da nossa médium, fundadora do Centro Espírita Irmão Samaritano, presidente, Nilva Salata. Surge aí o nosso segundo livro, Depoimentos do Além. E o que se tratava esse livro? Eram espíritos que narravam suas histórias envolvendo a questão da dependência química, o consumo abusivo de álcool e outras drogas. Esse livro foi concebido de forma pela Psicofonia, onde os nossos irmãos médicos, um casal de médicos e médiuns, Roberto Moarri e Séries Moarri, escreviam no rascunho o que era o ditado pelos espíritos. E mais tarde, nós pegamos esse material e passamos, ainda na máquina de datilografia, transcrevemos aquele texto ali e levamos também para o Celso Martins, que mais uma vez, com a imensa boa vontade e competência, faz a supervisão dos textos e encaminha esse material também para a Fonte Viva. E aí nós temos nosso segundo livro, com 3.000 volumes lançados pela Fonte Viva, tendo assim mais uma oportunidade de entendimento em relação ao conhecimento da dependência química. E o Samaritano continuava a ser convidado para fazer palestras, estudos em grupos jovens. Lembramos que fomos até a escola Joana de Anjos de Queimados, né? A nossa saudosa Terezinha, que coordenava toda aquela atividade, e aí em vários lugares, levando sempre os textos da Joana de Anjos, que era a nossa e é a nossa grande inspiradora em relação à dependência química. E aí já nesse momento, contando com a minha querida esposa e parceira, Fernanda Maia Freire, onde nós começamos a pensar e surgiu a inspiração de prepararmos mais um livro. E aí convidamos vários irmãos, né, o Dr. Roberto Silveira, Jorge Pacheco, o Luiz Carlos Formiga, Celso Martins, a desenvolver pequenas passagens dos textos sobre dependência química escrito pela Joana de Anjos. Esse material foi encadernado e numa visita à Mansão do Caminho com a Fernanda Maia e seu grupo de estudo, né, que
que funcionava um grupo de estudo em sua casa, mostrar aquele material a nossa intenção ao Divaldo. E o Divaldo olhou simplesmente, né, o material e disse: olha, a Joana vai inspirar vocês. E aí, em pouco tempo, o livro também foi lançado pela editora Lei-Marie. Então fizemos a primeira edição com 1000 livros, depois a segunda e a terceira edição já com a chancela do MAP, nessa parceria que já são mais de 15 anos entre Irmão Samaritano e o MAP, Movimento de Amor ao Próximo. Ontem, uma pessoa mandou uma pergunta aqui pra gente, aludindo à situação de alguém muito querido que estava viciado em crack, estava na rua, e ela, resumidamente, colocou uma questão dolorosa de alguém que percebe-se uma situação aflitiva, mas não consegue se desvencilhar rápido, nem realiza movimentos nesse sentido ainda, no caso dessa situação, para se afastar das drogas. Então, há um livro que eu acho interessante, chamado Alcoolismo e Drogas, Caminhos de Superação. É um livro que resume os debates que tiveram lugar num evento espírita, então o enfoque é espírita, que teve o título Álcool, Drogas, Vícios, como o Espiritismo pode ajudar a evitar ou a conviver. E o livro reúne a transcrição dos debates que tiveram lugar nesse evento. Os títulos são O Adolescente e o Problema das Drogas, Viciação Alcoólica, Alucinógenos, Toxicomania e Loucura, e depoimentos. O interessante do livro é que cada capítulo que é escrito pelos convidados, que eu vou dar aqui os nomes, são eles: o professor Celso Martins, o terapeuta ocupacional, a terapeuta Esther Regina Menezes, o psicólogo Geraldo Felipe, o médico homeopata Jorge Pacheco, o professor Luiz Carlos Formiga, o psiquiatra Roberto Silveira, o psicólogo e pedagogo Birajara Júnior, e o prefácio também a querida amiga Darcy Neves Moreira. Adoro a Darcy. Muito bem, cada capítulo é aberto com um trecho do livro, de um livro de Joana de Ângeles, que é a mentora do médium baiano Divaldo Pereira Franco, e que, através dele, psicografou uma série de livros que se denominam série psicológica e que abordam recorrentemente a questão da vulnerabilidade a drogas. Cada capítulo, portanto, é aberto com um enxerto de texto de algum livro da Joana e que o orador, o convidado, discorre sobre esse trecho. Os conflitos de qualquer natureza constituem os motivos de apresentação falsa para que o indivíduo se atire ao uso e abuso de substâncias perturbadoras hoje ampliadas com os barbitúricos, a heroína, a cocaína, o crack e outros opiáceos. E não faltam conflitos na criatura humana, principalmente no jovem, que além dos fatores de perturbação referidos, sofre a pressão dos companheiros e dos traficantes, que se encontram nos seus grupos sociais com o fim de os aliciar. A rebelião contra os pais, como forma de vingança e liberdade, a fuga das pressões da vida, que lhe parece insuportável, o distúrbio emocional, entre os quais se destacam os de natureza sexual, etc, etc. Então, o que Joana está dizendo aqui é que problemas que fazem parte da vida. A vida não é um paraíso de delícias. A vida tem momentos que são desafiadores. Não deveria ser justificativa para buscar o refúgio das drogas. É isso que a Joana está dizendo. Ela chama de motivos de apresentação falsa para que o indivíduo se atire ao uso e abuso das substâncias perturbadoras. Portanto, na interpretação do texto, a cargo do Birajara Cabral Júnior, aqui no capítulo dele, ele diz assim:
o meio em que estamos inseridos e essas situações estressantes são fatores determinantes para o crescimento do espírito, propiciando o fortalecimento da personalidade, para torná-lo livre, feliz e não escravo das drogas. O teatro, então, e assim aconteceu, foi uma forma dinâmica de apresentarmos, através da arte, um pouco dessa complexidade que envolve a questão das drogas, o aspecto psíquico, sócio-espiritual. E esse trabalho chegou a alcançar mais de 4.000 pessoas, apesar do grupo ser um grupo amador, tínhamos oficinas de teatro preparando, de acordo com as nossas limitações, e esse trabalho foi ampliando, e recebemos convite para várias partes do Brasil, mas infelizmente, em virtude da nossa condição, não conseguimos fazer. Esse material está gravado em 8 episódios no nosso canal do YouTube, 6, com C, Centro Espírita Irmão Samaritano. Acesse lá e veja os episódios que vão abordando, apesar do tempo, de mais de 30 anos, que foi feito em torno desse tempo aí, esse trabalho, nós vamos ver a atualidade da discussão da época, onde a espiritualidade inspirou todo o grupo nesse entendimento, fortalecendo o propósito do bem. Satisfação que eu venho falar a vocês sobre a minha participação no grupo Espírita Luz de Teatro do Centro Espírita Irmão Samaritano na década de 84, na apresentação da peça E Assim Aconteceu, onde era abordagem a temática da questão da dependência química, onde junto a esse grupo de jovens da mocidade espírita da época, nós, após a culminação dos estudos que eram feitos em cima desses temas, de cada tema, era culminado com a apresentação de uma peça, e essa peça era levada para vários lugares, tentando levar ao público o conhecimento, o fechamento desses estudos da temática, junto às questões da dependência química, colaborando dessa forma para uma conscientização geral e trabalhando junto ao projeto da construção do Cristo Consolador, do Hospital Cristo Consolador, um compromisso assumido pela nossa querida irmã Nilva Salata. E esse teatro, escrito, dirigido e auxiliado constantemente com o apoio do nosso irmão Ubirajara. Então é com gratidão que eu estou aqui falando dessa oportunidade de trabalho que nós tivemos juntos, esses anos que passamos juntos, trabalhando nessa temática, colaborando de uma forma geral para levar um pouquinho que seja ao conhecimento das pessoas sobre a complexidade dessa questão da dependência química. Então, mais uma vez, gratidão ao Centro Espírita Irmão Samaritano, ao nosso irmão Ubirajara Cabral Júnior, a nossa querida Nilva Salata
ao grupo de Mocidade Espírita pela oportunidade de estar inserido nesse contexto. Muita gratidão mesmo. Grande abraço. Não abertou para outras drogas mais pesadas. Realmente não se pode provar nada, mas o aspecto farmacológico ainda não tem nada que se prove isso, entendeu? O aspecto psicológico e social é ainda um grande enigma. O ser humano é uma caixinha de surpresas, de indefinições. A partir do momento que a maconha não mais oferece o que lhe satisfaça, não seria lógico pensarmos que ele buscará outras drogas que atendam mais e mais às suas necessidades? Podemos dar início às trabalhos. Incursionaremos agora no passado de Benigno de Aguiar. Sabendo da sutileza deste aparelho, que reflete todos os nossos pensamentos conforme o nível de concentração de nossas mentes, buscaremos encontrar os motivos pelos quais o nosso irmão caiu tão profundo despenhador. À medida em que as imagens forem surgindo na tela, você irá nos elucidando, conforme as suas pesquisas, identificando data, local e situação. Caso não confirmemos a hipótese que um dos seus escravizados, que também trouxemos, ter sido seu filho numa encarnação passada, qual outro meio que dispomos para tentarmos sensibilizar o nosso irmão? Vai embora, tá agradecendo contigo, cara. Cara, você não dá nem conseguir. Já estamos chegando ao final desse breve documentário e lembramos que no início o nosso irmão médico e médium Jamil Moai, Roberto Jamil Moai, fala que a espiritualidade desde o início informou que o irmão samaritano teria a responsabilidade de iniciar a obra e que mais tarde viria uma outra instituição que nos ajudaria. E isso se confirmou com a vinda do MAP. E no final desta edição nós vamos ver o nosso irmão Ivan falando como foi essa aproximação. Mas nós gostaríamos de detalhar aqui alguns aspectos, vamos dizer, de bastidores. A partir dessa aproximação, aconteceu no Samaritano e depois no Cristo Consolador, poucas pessoas, né? A manifestação do mentor espiritual do Samaritano por meio da nossa irmã Milva Salata, presidente fundadora, que era médium totalmente inconsciente das suas comunicações, falando dessa aproximação. E ao mesmo tempo também por meio do nosso irmão presidente MAP, nosso irmão Ivan, a espiritualidade também se manifestando. Então foi muito lindo esse momento. Mas queremos lembrar que enquanto as questões do terreno estavam sendo discutidas para passar para o MAP, né? E esse trabalho foi feito pelo nosso irmão Jorge Mário Menezes, né? O Jorginho, teve uma luta insana, enorme para legalizar toda a questão dos impostos, para poder passar para o MAP de forma isenta de qualquer tipo de problemas a questão dos terrenos. Mas enquanto isso estava acontecendo, nós começávamos a nos reunirmos no MAP, na sede do MAP, de um grupo também restrito, estudando dependência química, e estávamos lá a nossa irmã Leila Ferreira, uma grande referência sobre a dependência química, da codependência, psicóloga, arquiteta, que nos trouxe muita informação a respeito. Nosso irmão Edmilson, fazendo parte desse grupo, a nossa irmã Irene e a nossa irmã Cátia Regina e nosso irmão Carlos, né, que era um dependente químico em recuperação. E esse trabalho então acontecia lá
na sede do MAP uma vez por mês. Como estamos vendo, esse trabalho é feito por muitas pessoas que já passaram e continuam a chegar. E uma das pessoas que marcou um momento importante é o nosso amigo Jorge Pacheco, nosso médico homeopata, um dos fundadores do Centro de Tratamento de Dependentes Químicos, né? O CREDEC, que funcionava em Campo Grande. Nós conhecemos o Jorge Pacheco também através do teatro, quando ele foi assistir a peça E Assim Aconteceu, e ali ele fez essa parceria, dando a sua contribuição nos nossos livros. Vamos acompanhar algumas falas aqui do nosso querido irmão Jorge Pacheco. Eu vejo que agora que eu estou em recuperação, né, eu era um adicto mesmo antes de usar qualquer tipo de drogas. Eu era uma pessoa diferente, que me ajudava com pessoas diferentes a fazer coisas diferentes, né, como falsificar uma assinatura na caderneta quando havia uma advertência, né, como para matar uma aula, né, para ir jogar um futebol, para ir ao lago da Quinta do Boa Vista. Já tinha um comportamento diferente. O primordial, né, é a vontade desse paciente, desse indivíduo, querer largar a dependência, né, largar aquela droga. Conscientizar que você tem um problema. No primeiro momento, é conscientizar que está sofrendo. Possa acompanhar esse tratamento, né, do seu paciente, do seu ente querido, entendendo o que é a dependência química, que ela é uma doença. Se isso já for feito, já está ajudando a beça, né? Que frequente os grupos anônimos de familiar, do Alanon, né, do AA, o Naranon com os narcóticos, porque o familiar vai aprender a lidar com o seu familiar adoecido, vai aprender a lidar com a dependência química e com a sua própria doença, porque ele acaba adoecendo também. Sem reformulação, não se tem êxito em dependência química, na recuperação, no tratamento. Falando por mim, né, é o desejo honesto e sincero de parar de usar. Né? O tratamento do dependente químico ele não é feito por uma pessoa, por um terapeuta. Né? Você não pode se intitular, eu sou um profissional que trato de dependência química. Não, mas o atendimento em dependência química deverá sempre ser feito por uma equipe multi e interdisciplinar. Não é parar de usar porque ou por causa da sua mãe, da sua esposa, né, por causa da sua namorada, mas sim pelo seu honesto desejo de parar de usar. Muitos lugares, né, muitas clínicas que se dizem especializadas, e a grande maioria delas são clínicas psiquiátricas, elas acabam interferindo de uma forma não muito terapêutica. Ou seja, quando você troca a droga ilícita por uma droga lícita. Nos meus 12 anos de lida com dependência química, eu não consigo excluir essa grande entidade, essa irmandade. É rotina, é protocolo meu encaminhar o paciente, né, para os grupos de AA quando ele faz uso de bebida alcoólica, ou que o álcool seja a sua droga de eleição. E caso contrário, ele é encaminhado para os grupos de narcóticos anônimos, em que você tem as outras drogas, principalmente como carro-chefe, a cocaína e a maconha. Eu nunca tive coragem de roubar fora, mas um camarada que era ladrão do meu próprio dinheiro, eu roubava o dinheiro do sustento da minha família. E foi muito difícil. Foi muito difícil, foram longos anos, né, escravo das drogas. Né? Mas graças a Deus, né,
como eu disse, eu encontrei uma boa amiga, né? E eu estou conseguindo, só por hoje, um dia de cada vez, eu estou conseguindo levar uma nova maneira de viver, né? Conseguir viver diferente. Né? Então tem que ser revisto tudo, né? Por isso é bastante dolorido o processo de recuperação. E tem que ser feito com calma. Porque a gente não pode reverter um processo assim, um estalar de Deus, né? Tem que esses momentos possam ser os momentos bem conscientes, que esses momentos possam ser gravados, guardados, porque é um renascer. Na realidade, os humanos estão ficando, além das atividades ordinárias e sociais, realiza rotineiramente palestras, curso com profissionais gabaritados e membros de Irmandade Anônimos, sendo produzido o livro As Drogas e Suas Consequências, com vários autores renomados abordando e esclarecendo a temática da dependência química. Depoimento Além é outra obra lançada pelo Responsabilizando, onde espíritos que viveram a problemática das drogas e do álcool narram o drama das consequências a nível individual. Contamos com a sua ajuda. Colabore conosco. Vamos acabar de construir a obra que já está começada, o Cristo Consolador. Obrigada. Mas não foi só a motivação que nos levou a esse prazer imenso de estar com esse livro na mão. Foi a disciplina do grupo, o amor ao próximo, a vontade de auxiliar os nossos irmãos que estão passando pela problemática dependência química. A finalidade desse livro é abrir os olhos das pessoas com relação à dependência. Ela é uma doença. Nós temos que tratar os nossos dependentes como seres humanos. Nós temos que ter o carinho, a fraternidade, a solidariedade de trazê-los até nós para que possamos realmente abrir um leque de opções para que ele possa deixar de usar, para ele que se mantenha em recuperação. Com ou sem ritual, eu continuo muita pessoa. Não tirando o pacto ritual que vai vir. Mas eu estou aqui só para agradecer. Eu só vim para agradecer. Aliás, eu estou para vir aqui já há algum tempo. Mas com os meus afazeres, os meus compromissos e outras casas que também absorvem a nós porque somos gratos, eu não tenho podido vir aqui. Né? E entendo todos vocês. A necessidade maior que nós temos é de fazer pelo outro. Mas eu tenho que estar bem. Estamos até conversando isso de manhã. Eu tenho que estar bem. Se eu não estiver bem comigo, como vou ajudar? Começar pela gratidão. Agradecer logo de manhã. Opa, estou encarnado ainda. Obrigado, Senhor. Vamos agradecer. Então, esse momento nosso aqui, principalmente eu, é de gratidão. Agradecer porque posso continuar trabalhando pelos outros. Porque essa é a única maneira de agradecer. Chegar aqui e falar palavras lindas para vocês, olha, que satisfação, que alegria, nada disso. Paulo de Tarso, eu adoro, da Breve Anônimo, diz: não são palavras, são atitudes. Não verbalize, faça. A sua atitude é que vai dizer até onde vai a sua gratidão. Não espere, não espere. Temos o exemplo maior do Mestre Jesus. Ele era grato a quem? Porque ele só fez para a gente tudo de bom. Exemplo de caridade, humildade, tudo enquanto esteve por aí. Ele era grato a Deus. Qual a maneira de agradecer a Deus? Servindo a cada um de nós. Não teve outra maneira. Ele não é o exemplo? Ele não é o modelo da gente? Então o que
vim aqui para servir. Então, fora o ritual que vai ser muito interessante, é agradecer sempre. Mas sabe como a gente tem que agradecer? Presente, confiando. Porque não posso ter fé se eu não sou presente. Acredito sim que vai chover, mas não comprei guarda-chuva. Não é verdade? Eu quero que chova, vai chover, mas eu fui o primeiro a não comprar guarda-chuva. Que fé é essa? Fé é estar presente. Acredito nesse trabalho. Estou aqui, como todos vocês. E outros trabalhos que virão. Outros trabalhos que virão. Se preparem. Vocês três aí, se preparem. Muito trabalho. Vislumbro coisas maravilhosas para essa casa. Até porque foi esse o propósito há 30 anos atrás. Se hoje ela tem 1/4 do que nós projetamos, vamos agradecer. Nós já temos 1/4 da obra. Agora nós temos que ter o outro 1/4 de nós trabalhando aqui, agradecendo o que foi edificado. Porque o que foi edificado foi só para dar trabalho para muita gente, fisicamente falando. O trabalho que está sendo feito é esse. É a conversa, é o trabalho, é o consolo dos corações que chegam até aqui muito desamparados, turbinados por outras situações. Então, eu estar aqui hoje, para mim, é uma graça. Eu podia não estar mais encarnado, não ter oportunidade desse agradecimento, como outros que estiveram com a gente aqui, que não estão mais encarnados. Estiveram comigo aqui, mas não estão mais encarnados. Então, eu quero deixar para vocês uma mensagem não só de esperança, mas façam aquilo que o seu coração manda. Façam pelo outro, não importa quem, ajude. Essa é a maneira da gente poder gratificar. Essa é a única maneira da gente entender gratidão. Gratidão vivida é um processo. Se ela é uma virtude, ela não cai do céu, tem que ser trabalhada por nós. Então, esta casa, como outras casas, oferece a gente trabalho para o processo de entendimento do que é gratidão. Muito obrigado a todos. Eu ainda tenho problema. Gente, eu sei bem pouco dessa história aqui, dessa casa tão aconchegante. Já andei por aqui algumas décadas atrás e retornei há alguns anos. E eu me sinto muito bem. Alguns trabalhadores da Fraternidade Espírita Ramatiz estão aqui conosco. Conheci a Dona Nilva, conheci a família dela e só gratidão pelo que ela deixou, o legado que ela deixou desse trabalho que, como eu disse na prece, está concluído, acredito eu, na espiritualidade. E a nós cabe, com toda a garra, MAP, família Nilva, Samaritano, MAP Sede e MAP Cristo Consolador, cabe a nós unirmos as nossas forças, a nossa perseverança, a nossa esperança e concluirmos. Tudo tem o seu tempo para chegar. É o tempo de Deus, não é o nosso. Então vamos acreditar. E obrigada mais uma vez a todos vocês. Essa placa vai ser muito, muito bem-vinda. E cada vez que olharmos, era lá, agora aqui, vamos lembrar dessa doce criatura e o trabalho que ela deixou. Gratidão a todos nós. Divaldo Pereira Franco tem uma importância muito grande na nossa vida, na vida do MAP, na nossa vida aqui. Foi no seminário de Divaldo Franco, sobre dependência química, que eu e Dona Nilva nos relacionamos, mas eu já a conhecia. Então, com ela eu combinamos, naquele instante, um segundo momento de uma conversa. E de repente eu sou surpreendido de que ela queria conversar comigo. Me convidou para uma reunião aqui nesse espaço.
Estávamos eu, Iane, Bira, Jorginho e ela. Mais ninguém. Tem mais alguém, Bira? Não. A primeira só tinha 5, 6 pessoas. Em que ela incorpora um espírito e diz que aquele espírito escolheu a nossa instituição para transferir a propriedade e o uso desta casa. Então, foi no seminário de Valdo, falando de dependência química, que eu e Dona Ilva nos encontramos e que hoje ela nos traz aqui a colação de Valdo o tempo todo com a nossa Joana. E Valdo está no hospital com o câncer. Então vamos ficar 1 minuto só em silêncio. Nossa prece será uma prece silenciosa, individual para ele, para que ele saia desse quadro. Ele está com 97 anos, nós fizemos 17 seminários com o Valdo. E ele chancelou muito a nossa instituição. Então, 1 minuto de silêncio, que cada um faça a sua prece individual para o meu irmão Divaldo Pereira Franco. Vamos ao centenário juntos. Eu gostaria que repetíssemos isso aqui para dar essa força para ele chegar ao céu. Tio Di, vamos ao centenário juntos. Graças a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos no ano de 2025. Esse breve histórico da origem e trajetória do Cristo Consolador nos leva até o dia de hoje, 2025, onde a nossa unidade, a liderança da nossa irmã Heribete Souza, Ronaldo Martins, e todos nós, num sistema assim de colegiado, vamos tentando, buscando avançar nas propostas do Cristo Consolador. A seguir veremos um mix de todas as atividades ou as principais atividades que nós fazemos aqui no Cristo Consolador, com palestras, com psiquiatras, voluntários, membros de Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, familiares, leigos, profissionais. E como disse nosso irmão Jorge Pacheco, Dr. Jorge Pacheco, na dependência química não existe o profissional. A equipe deve ser múltipla, interdisciplinar, multidisciplinar e interdisciplinar, sobretudo sob a coordenação da espiritualidade maior, que é a mentoria desse trabalho. Sigamos então sob a luz do Cristo, na harmonia, no desejo sincero de renovar os nossos corações. Gratidão, gratidão, gratidão. Porque nós também temos os nossos desafios a serem implementados. Que assim seja no Senhor. Nos proteja no dia de hoje. E a nossa irmã
Seja muito bem sucedida nas suas palavras. Obrigada. E as terapias amarelas. Então, o Bia falou, os arte terapia e espiritualidade. Eu coloquei arte-terapia, um caminho para a expressão do sagrado interior. Aqui é o meu estatuto. Por que o sagrado interior? O sagrado interior, o que é a espiritualidade? Vamos começar. O que é a espiritualidade? Vai junto conosco decidir isso. Até porque, vamos trazer para a questão nossa aqui da dependência química, se o indivíduo não quiser, não vai funcionar. E você, quando a gente colocar essa coisa assim, ó, você tem que se internar, você tem que tomar esse remédio. Ele até vai no início aceitar e tal, mas a tendência é que ele não tem continuidade. Para o nosso progresso espiritual, né? Para nós irmos à frente, né? E nossa evolução. Com efeito, a lembrança traria gravíssima, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho e assim travar o nosso livre-arbítrio. Então, hoje já vai levar. Vai levar você, né? Eu vou levar daquela. Eu vou levar. Olha. Puxa. Peraí. Deixa eu pegar. vai pra cá, já, vai pra câmera aqui. Uma dessa aqui. Como você, e que tenha sérios mesmos por passo, né? E que ajuda familiares de alcoólicos a se recuperarem. Então, pode encorajando e compreendendo nossos parentes alcoólicos, bem como acolhendo e proporcionando alívio. Enfim, você vai ajustando para ver o que lhe dá mais prazer. Então, por exemplo, ele dá uma euforia inicial depois ele é depressivo, as pessoas usam outra droga para manter o padrão, né? Então, usa cocaína, a cocaína é o mais comum, né? Porque a cocaína ela dá um up e você dá uma mantida por uns 15 minutos, 20 minutos e tal. Encontramos outros que estiveram exatamente onde nós estivemos e que se encontram e que encontraram uma saída. Tudo o que precisamos de fazer é admitir que não temos todas as respostas e depois de ouvir os outros partilharem aquilo que resultou para eles, uma difícil recuperação. Abençoe a todos nós, né? Então, primeiro eu vou falar só um pouquinho sobre mim, para vocês entenderem o que eu vou falar depois, tá? Então, eu sou médica, psiquiatra. Minha primeira formação foi dentro do hospital psiquiátrico. Trabalhando, quando eu fui fazer psiquiatria, vi que a gente curava alguma coisa. 3 meses depois, estava voltando exatamente igual, se não pior. Então, eu falei, caramba! Eu comecei a desistir da medicina. Eu falei, não vou fazer isso não adianta nada mesmo. Comecei a costurar, que eu sempre gostei de costurar. Costurava desde de garota, minha avó me ensinou, minha mãe completou. E comecei a fazer roupa. Falei, eu não vou fazer mais medicina, coisa nenhuma. E aí meus filhos ficaram doentes. Ficaram com impetigo bolhoso. Gente, eu já estava há 1 mês dando remédio para eles, eles eram pequenininhos. E nada de resolver tudo, que não são só de vida passada, nem é só da família, não são memórias, tem também processos obsessivos.
Da ansiedade, dos problemas causados principalmente pelo adicto, né? E ao estudar de Deus, quando ela se entrega ao programa, né? Quando ela pratica os passos e se sente bem praticando esses passos. E também é importante colocar aqui que ela aprende a ter fé, né? A praticar a prece e também a meditação. O happy hour é todo dia depois do trabalho. E quando você vê, você bebe todo dia, às vezes várias vezes por dia. Então, eu acho que isso realmente influencia a família. Não foi meu caso, mas meus filhos nem bebem. Talvez a minha influência tenha sido contrária. Por eu beber, nenhum dos dois bebe. Nenhum dos dois gosta de beber. A minha influência foi falando que foi na casa do filho, às 10 horas da manhã, já estava bêbado no bar. Então, começa com a desculpa de que é social, mas o quadro vai aumentando. Acho que é um quadro que aumenta em qualquer tipo de droga, não é só no álcool. Em qualquer tipo de droga, a tendência é sempre a necessidade de ser maior. Todos tenham que os dar para todos. E depois procurar os que estão famintos. Levai-os para debaixo da fronde da árvore e partirei com eles do abrigo que lhe oferece. Aliás, eu muitas vezes ainda fico na condição de neófito, muitas vezes em falta de entendimento. Mas a gente tem que se conscientizar de que nós somos, esses ensinamentos não se perdem, mas podem ficar abafados por causa da minha inconsequência. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Como ele diz aqui, né? Para não cair daquela questão do que será retirado. Claro que a responsabilidade é sempre minha. O que eu não lembrar depois vai ser responsabilidade única e exclusiva minha. Vai forçar ele a lembrar tudo que ele já sabe, né? Então, isso daí vai lhe ajudar muito. Para ter ganhos materiais na vida. Aí eu tirei esse pequeno pedaço aqui, que pelas nossas vivências externas, buscando a orientação e o poder de que preciso para viver em harmonia com o meu mundo. Eu acho que isso aí responde muito o lance do debate, porque aqui fala como que o debate surge. Por exemplo, eu, em minha teimosia, querer impor a minha vontade ou as minhas vontades sobre o outro ou os outros, sem considerar a visão do outro. Aí gera conflito. Então eu preciso trabalhar em mim esse lado. Eu trabalhando em mim, eu estarei ajudando o grupo. Para que consigamos viver dentro do espiritismo, dentro do que entendemos como sendo a doutrina, né? A doutrina cristã. Mas eu não consigo. Por isso a importância do grupo de mútua ajuda, né? Falando, aí a gente pode se reportar de novo, né? Ao que a Casa Espírita faz, do atendimento fraterno, né? Te ofereço paz, te ofereço amor, trabalhemos juntos. Te ofereço paz,
porque ele não tinha mais condições de ir caminhando pelas próprias pernas. Então eu levava. Meu filho deixou o carro comigo para eu poder assistir, levar no médico, essa coisa toda. E levava no lar também. Depois, ele não ia mais ao bar, aí eu tinha que comprar a cachaça. E um dia, aí eu ia dormir. Aí um dia eu sonhei com uma. Mas espírito, ele devia ter a paciência. Por isso, às vezes é difícil você deixar a pessoa. Ele dizia, filha, tenha paciência. Isso de muitos anos, né? Aí pronto, eu mudava. Sem distorcer a mim mesmo, espiritualmente ou emocionalmente. Socorro, você pode dizer às pessoas como ele é doente. Ou seja, Jesus falou para conhecer a verdade para se libertar. Qual é a verdade? Não importa. Tudo é causa e efeito. Não é só doença. Tudo vai ser causa e efeito. Né? E aí Jesus falou, se você não conhecer a verdade, você não está liberto. A gente se mantém na ignorância. Ou seja, ignorando porque eu continuo sentindo. Na época propícia do ano, lógico, né? E também de produção de humus de minhoca. Já tem acontecido. As pessoas que fazem parte do MAP lá de Itaguaí ajuda bastante. É interessante no dia da quando nós estamos peneirando, é muito interessante que acontece uma integração muito legal, né? Já ganhamos seladora, né? O nosso amigão ali deu pra gente a seladora. Estamos melhorando a cada dia. Claro. Passar o que eu tinha passado para outras pessoas dentro do movimento espírita. E eu não sabia como fazê-lo. E aí eu fui ver esses caras. Um bando de doido que já falava sobre isso em 2002. E eu fui lá, cara, quando eu vi esses caras, isso me deu um... Quando eu vi esse cara gigante, né, cara, que ele é baixinho só no tamanho, mas ele é gigante. Quando eu vi esses caras falando, eu falei, cara, eu preciso falar disso nas mocidades. Como que eu vou fazer? Aí, quem tem amigo tem tudo, meu amigo Paulinho, compramos todas as fitas, comprei os livros, compramos tudo. E aí eu comecei a ver e tal, e montei um estudo, como a gente tem amigo, Marcelo Scooby, coordenador do Centro. Isso em 2002, e aí eu comecei esse trabalho. Essa toxina é de fácil absorção sanguínea. Então ela cai na circulação e aí se espalha. Por isso há essa invasão. Não é do micróbio, mas da lesão. Por isso eu coloquei como título Lesões. Muito feliz de estar aqui. Obrigada, Bira. Muito feliz de estar no processo de recuperação há mais ou menos um ano. E tem uma história engraçada, né? Quando a minha mãe estava escrevendo o livro, ela perguntou, poxa, Brenda, vamos escrever juntas e tal. Eu estava indo estudar em Petrópolis, no internato, porque não estava fácil. Tenha um olhar para a dependência química. Então, destina-se a falta de suporte das políticas públicas desde a questão do conselho tutelar. Eu lembro que eu procurei o conselho tutelar e o conselho, basicamente, acabou me ameaçando. Porque eu falei assim, olha, eu preciso de uma declaração para o meu neto, tarará, e o conselho, não, mas não pode, se for assim vai acontecer de uma outra. O pessoal da psicologia trabalha muito com o conceito do triângulo do drama. Você atua como, né, vítima, salvador e perseguidor. E aí você fica nessas relações, né, tentando salvar o outro, e chega um momento que você sai da negação, entra uma relação de desespero, depois você vai para uma relação de controle. E se você não tiver alguém que te acolha, que tenha um suporte, talvez você vá na frente do que o dependente químico. Essa é uma situação real. Tanto que se estuda hoje a questão, né, da classificação da codependência como um transtorno de fato. E
Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. O meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvido a voz, teu falar, encanto, geral. O transtorno de ansiedade generalizada pode se relacionar ou ajudar a provocar outros transtornos mentais, né? Então, pode se associar à depressão, né, Bira, a um transtorno de personalidade ou outro. Então, na verdade, ele está associado, pode estar associado a outros transtornos também. Meu coração, eu sei que chega de mentiras, declaro meu respeito, eu quero mais de tudo, eu me esqueço do seu beijo, eu entrego minha vida pra você fazer que segue em mim. Eu quero que você me deixe assim, diz que é verdade, que tem saudade. Diz que é verdade, que tem saudade. E ainda você diz que é verdade, que tem saudade. Vamos ver você quer Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor e as benesses do amor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passos, estudo e a água da paciência, religar e religir, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse povo espiritual que eu conheci a vida real.
rompi de vez como homem velho, depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e reerguer. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, mente de serviço, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Atendimento fraterno, tudo do Evangelho mudar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e reerguer. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, mente de serviço, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e reerguer. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital e alma, dissipando dores, transcendentes traumas, mente de serviço, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital e alma, dissipando dores, transcendentes traumas, mente de serviço, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa.